Este podcast tem o apoio de Motorola for Business, soluções completas de mobilidade corporativa com smartphones ultra resistentes, segurança ThinkShield e gestão inteligente. Mais produtividade, sustentabilidade e proteção para sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo para vocês os destaques dessa segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, que foram analisadas e noticiadas ali pelo nosso portal. Se vocês ainda não conhecem, entrem lá, www.teletime.com.br. Se inscrevam para receber também todas essas notícias aqui e outras que a gente não está trazendo diretamente no seu endereço de e-mail. Essa semana a gente vai passar um período um pouco atípico aqui, como vocês podem perceber pelo cenário, a gente está fazendo uma cobertura especial de um evento nos Estados Unidos, do Cisco Live 2025, que acontece em San Diego. Então, pelo menos para os próximos 2 dias, vocês vão ser brindados aí com essa paisagem e com algumas notícias que a gente vai trazer daqui. É um evento bem importante para quem quer entender um pouco quais são as tendências na área de rede, de segurança, de inteligência artificial para o setor de telecom. Tem muita coisa interessante aqui que a gente vai analisar. Mas, sem mais delongas, vamos trazer as notícias dessa segunda-feira. E aí a gente começa com uma informação importante que é apresentada todos os anos pela Conexis, a associação que representa aí as grandes operadoras de telecomunicações, quando eles fazem um levantamento, uma análise do total de investimentos do setor. E aí o que a gente percebe é que no ano de 2024, os investimentos do setor de telecom se mantiveram aí dentro do histórico, né, que tradicionalmente o setor entrega, é um dos setores que mais entrega investimentos entre os segmentos aí do setor de infraestrutura privado. Então, em 2024, foram 34,6 bilhões de reais em investimento, o que ficou aí mais ou menos em linha com o que havia sido apresentado no ano anterior, de 2023, uma queda aí pequena de 1,4%, mas quando a gente olha o que está acontecendo em termos reais, quer dizer, corrigindo aí a inflação, a gente percebe que a queda é um pouco maior, uma queda de 5,4%. E o que está acontecendo? Por que o setor está investindo, ainda que em volumes significativos, menos proporcionalmente do que investia em outros anos? A gente tem visto agora uma acomodação depois do primeiro ciclo de investimentos na infraestrutura de 5G, quando as operadoras foram obrigadas a comprar as licenças, fazer os primeiros investimentos, trazer os primeiros equipamentos e agora com o ciclo do 5G já bastante avançado, a gente já está aí com 4, 5 anos de tecnologia sendo implementadas aí no Brasil, naturalmente esses investimentos têm uma estagnação, aguardando aí um novo ciclo, uma nova onda de desenvolvimento de tecnologias. Agora, claro que existem as questões estruturais também do setor de telecomunicações, é um setor que tem se mostrado cada vez mais desafiador para investimentos, principalmente por conta do retorno que ele oferece, por conta da renda da população em geral, que não permite a ampliação do setor em volumes aí muito significativos em relação a novos clientes e novas ofertas de serviço. Então tudo isso faz com que seja um investimento mais constrito, mas ainda assim, se a gente for olhar historicamente, todos os anos o setor de telecom tem entregado investimentos aí da ordem de 30, 35, no seu período de pico aqui, chegando a quase 40 bilhões de reais de investimentos anuais, o que não é um volume de maneira nenhuma pequeno, e agora com esse ciclo de estabilização, aguardando uma nova onda de investimentos que podem surgir. Do ponto de vista de receitas, também segundo dados aqui da Conexis, o setor no ano de 2024 teve uma receita de 318 bilhões de reais. Essa receita principalmente vem do segmento móvel, né? Porque é onde está a maior base de clientes, são 263 milhões de usuários móveis. Se a gente for olhar o segmento de banda larga, ele também tem crescido, né? No ano passado, inclusive, apresentou um crescimento aí da ordem de 10%, mas na casa aí de 52 milhões de usuários, e são os setores aí que impulsionam principalmente o mercado de telecomunicações. Como o setor móvel, ele hoje basicamente consiste num ambiente de troca de clientes entre as operadoras, e o segmento de banda larga
também apresenta já um crescimento bem mais restrito, a gente começa a ver então os principais desempenhos onde as novas tecnologias são lançadas. Então, por exemplo, o segmento móvel teve um grande impulso por conta do 5G, que passou a estar presente em mais cidades, né? No ano passado, por exemplo, 812 municípios brasileiros já estavam com serviço de 5G disponível, contra 352 municípios no ano anterior. Então já era já foi um crescimento significativo aí que aconteceu, né? E que também se complementou pelo crescimento na banda larga. A gente teve principalmente as cidades com oferta de fibra aumentando significativamente, né? Então isso trouxe um crescimento para o setor. A gente destaca também um número apurado pela Conexis, que é o crescimento do número de antenas no segmento de 5G. Ele era de 18,4 mil municípios, 18,4 mil antenas espalhadas aí nos 352 municípios. Passou para 37,6 mil antenas espalhadas em 812 municípios no ano de 2024, o que representou aí um crescimento importante. E aí também a gente tem que destacar o crescimento do setor em termos de números de empregos. Foram 527,3 mil empregos diretos gerados no ano de 2024, o que significou um aumento aí de 8 mil vagas. Então, esses são os números gerais aí apurados pela Conexis em relação ao ano passado. Outra notícia importante que a gente traz no nosso boletim de hoje é uma mudança ou uma complementação, vamos dizer assim, da estrutura corporativa, não infraestrutura, a gente estava falando de infraestrutura aqui, acabei trocando as palavras, da estrutura corporativa da TIM, que passou a contar com uma vice-presidência a mais e uma mudança em uma das vice-presidências. A gente teve como novidade a mudança na vice-presidência de investidores, que agora passa a cuidar também da estratégia da operadora. Então a vice-presidência de relações com investidores, que já vinha sendo ocupada pelo Vicente Ferreira, passa a ganhar essa característica adicional, né? Uma proximidade entre a área de investimentos e a área de estratégia da empresa. E a novidade foi a chegada do José Cláudio Moreira Gonçalves, também conhecido como Naval, aí já há algumas décadas no setor de telecomunicações, com longa trajetória, seja na Oi, seja na Brasil Telecom, antes disso, desde a época do sistema Telebrás, o Naval figura aí entre as principais cabeças do setor, deu um tempo fora do mercado e volta agora como vice-presidente de operações de tecnologia da TIM. E aí, com isso, a vice-presidência, que até então era ocupada pelo Marco de Constanzo, passa a ser dividida e ele fica como responsável pela vice-presidência de desenvolvimento tecnológico ou de Technology Development pela TIM, sem a responsabilidade de cuidar da parte de operação. Então, na área de tecnologia passam a ter essas duas vice-presidências. É importante essa mudança, né, porque dá um pouco mais de foco aqui da TIM na parte operacional e na frente também estratégica da empresa. Outra notícia que a gente traz é um balanço da KPMG sobre fusões e aquisições no setor de telecomunicações, olhando especialmente o mercado brasileiro. O que eles apuraram foi uma queda de 22% no movimento de M&As em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Isso aí olhando só o primeiro trimestre desse ano. Segundo a KPMG, foram mapeados aqui nos 3 primeiros meses de 2025 só 7 operações de M&A, em relação a um total de 9 operações que haviam sido realizadas aí no começo de 2024. Claro que isso daí está ligado, né, com a atividade econômica, está ligado com a atratividade do próprio setor de telecomunicações e, claro, também com um processo de consolidação natural, né? Mas basicamente foram transações, segundo o levantamento da KPMG, de transações domésticas, não teve muitas operações relacionadas a investimentos estrangeiros ou operações envolvendo aí grupos internacionais. Lembrando que a gente não está falando só do segmento de ISPs, mas está falando de todos os movimentos de M&A que envolvem aí, o setor de telecomunicações e TICs, tá? Então, segundo a KPMG, essas mudanças aí, essa pequena queda, ainda tem que ser observada aí no longo prazo para se perceber se é uma tendência ou não, mas em princípio houve aí uma retração sim em relação ao mesmo período de 2024.
A gente traz também um estudo importante sobre consumo de energia nas empresas digitais, esse estudo que é realizado aqui pela União Internacional de Telecomunicações, que tem como título Greening Digital Companies 2025, que é realizado também em parceria com a World Benchmarking Alliance, e constatou que entre os anos de 2017 e 2023, o consumo global de eletricidade nos centros de dados e nas empresas de tecnologia cresceu 12%. Então você tem um crescimento aí significativo desse consumo, se for comparado aí com outros setores da economia principalmente. Só no segmento de data centers o aumento foi de 150% entre 2020 e 2023, o que mostra aí o grande desafio. Agora, se a gente olha quais são os setores que trazem maior impacto hoje para o setor energético, a gente vai ver que o maior impacto está no setor de telecomunicações mesmo, que é o maior consumo de energia e também o setor que hoje tem o maior número de emissões. Por isso mesmo tem sido aí o setor que lidera o processo de renovação energética com busca de tecnologias mais sustentáveis. O setor de TI, software e serviços vem também num crescimento importante aí das suas emissões de CO2, se a gente for olhar, né, hoje no segmento de TI, a gente tem uma emissão muito maior de energia dentro do chamado escopo 2 do que no escopo 3. Aliás, perdão, dentro do escopo 3 do que no chamado escopo 2. Então, o que reflete aí, né, um impacto maior do setor de energia. Outra notícia que a gente traz é no mercado de MVNOs, aí o anúncio pela Virtuais de um lançamento de um novo produto, né, agora baseado em um SIM card multioperadora. Segundo a Virtuais, eles vão operar com a rede das 3 principais empresas, TIM, Claro e Vivo, e estão lançando aí um segmento, um produto de MVNO voltado para o monitoramento de frotas e rastreamento de ativos. É o principal mercado aí que está sendo vislumbrado hoje pela empresa. Eles lançam essa operadora virtual com investimentos aí da ordem de 40 milhões de reais em 5 anos, segundo os dados que foram apresentados pela empresa. Também trazemos um novo número aí da Aprender Conectado, que é a marca, vamos dizer assim, comercial utilizada pela EASSE, a entidade que hoje faz a gestão dos recursos para a educação conectada, chegando a 3.000 escolas contempladas no Brasil com conectividade já ativada. Recentemente eles haviam anunciado 2.000 escolas e há um pouco mais de um mês 1.000 escolas, o que significa aí que eles estão conseguindo crescer a um ritmo bastante significativo, um ritmo aí de quase 200 escolas por dia estão sendo implementadas hoje pela Aprender Conectado. Então, bastante significativo aí o ritmo de expansão. Ali na matéria a gente faz a distribuição, né, por região e tudo, mas a gente lembra que o objetivo deles ainda é conectar 38.000 escolas até o final do ano de 2026. Então, tem muito chão pela frente ainda para concluir esse trabalho. A gente também destaca como notícia o novo grupamento de ações que a Oi deve promover. Eles anunciaram para a B3 que devem fazer esse grupamento para tentar elevar o número aí das ações. Hoje elas estão abaixo de R$1, então até por obrigação das regras de negociação eles precisam aumentar isso. Isso tem que ser realizado até o dia 19 de novembro e eles começaram então a fazer esse estudo agora para ver como que vai ser possível fazer essa agregação. A Oi que enfrenta esse problema aí de ação com preço muito baixo há muito tempo e, claro, né, sem muita perspectiva da empresa crescer, né, as ações sempre vão ficar em patamares aí, que eles chamam de penny stocks, né, ações muito baratas e que de tempos em tempos precisam passar por esse processo de agrupamento. Mas é importante porque sempre nesse processo acaba acontecendo algum ganho de escala ali entre os investidores. Isso pode fazer
com que em algumas operações mais específicas haja algum benefício. Claro que isso também reflete aí nos arredondamentos e tudo de ação, mas basicamente já virou rotina para a Oi fazer esse agrupamento de ações. Outra notícia que a gente traz é uma operação importante aí de aquisição da Qualcomm, que já tinha anunciado na semana passada uma outra grande operação e agora anunciou um acordo para a aquisição da empresa especializada em design de chips, Alphawave Semicondutores, no valor aí de 2,4 bilhões de dólares, que é o preço que está sendo proposto aqui pela Qualcomm para pagar pela Alphawave. Semana passada eles haviam feito um investimento no segmento de processadores automotivos, né? E agora nessa empresa de design de chips, mostrando que essa corrida continua quente aí no mercado de semicondutores. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje, chamando a atenção para um evento que acontece na próxima semana, no dia 17, organizado pela ClearTech, que tem como foco a discussão da chegada da NFCOM, ou da nota fiscal eletrônica para o setor de comunicação, que traz aí impactos significativos para as empresas de telecom de todos os portes, mas principalmente para pequenas empresas que hoje não estão com a sua estrutura contábil e tributária já preparada para esse novo formato de entrega de nota fiscal. E isso faz com que algumas medidas, algumas providências tenham que ser tomadas. É um problema grave aí que as empresas enfrentam e que, a partir de novembro desse ano, vão ter como realidade, né, já inexorável diante da Receita, pelo menos esse é o prazo, a não ser que haja algum novo adiamento. E aí no evento a gente vai ter a participação da Anatel. Eu falo a gente porque a Teletime ela está apoiando esse evento e eu devo fazer a moderação dele. Então a gente vai ter a Anatel participando, a IXC também participando, a Telcomp com o Luiz Henrique Barbosa participando, a própria ClearTech, como é de se esperar, e a Abramult como associação setorial aí participando desse evento. Então todo mundo que tiver interesse, lá no nosso site tem o banner, né, com o link para o site oficial do evento, em que vocês podem fazer inscrição. O evento é gratuito, tá? Acontece no dia 17 de junho, das 9h30 da manhã até as 16h30. Vai acontecer na Sala Brasil, que fica na Cincinato Braga, em São Paulo. Todo mundo está convidado. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra mais um Boletim Teletime, hoje com um pouquinho mais de urgência aqui nas notícias, porque a gente está numa situação, como eu disse, um pouco atípica, né, de fazer esse nosso boletim, então a gente tem que correr um pouquinho mais aqui, mas essa semana a gente traz novidades aqui dos Estados Unidos também e mais notícias sobre o Brasil. É isso, mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês e amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Este podcast tem o apoio de Motorola for Business, soluções completas de mobilidade corporativa com smartphones ultra resistentes, segurança ThinkShield e gestão inteligente. Mais produtividade, sustentabilidade e proteção para sua empresa.